Olá, como vão? Dando continuidade às discussões sobre os temas de emergência no APH, hoje a gente vai conversar um pouco sobre o choque hemorrágico no atendimento pré-hospitalar. Para essa discussão, eu usei algumas referências, usei a 10ª edição do ATLS, a 9ª edição do PHTLS, e o Guideline Europeu de Manejo de Hemorragias e Coagulopatia. Está na 6ª edição e foi publicado agora em março de 2023. Qual que é a importância dessa discussão? Por que falar sobre o choque hemorrágico? O choque hemorrágico ele desempenha um papel central entre as principais causas de morbidade e mortalidade nos pacientes vítimas de trauma. O seu imediato reconhecimento e manejo são fundamentais na determinação dos desfechos dos pacientes. E por que há urgência no atendimento e no controle das hemorragias? Porque tudo que interfere na capacidade do organismo de fornecer oxigênio para os tecidos vai levar à morte celular e, por fim, levar à morte do próprio indivíduo, à morte do paciente, se esse mecanismo não for corrigido imediatamente. E o choque hemorrágico, está presente em diversas situações que são muito presentes nos atendimentos pré-hospitalar, e é muito importante enfatizar que o manejo desses pacientes já inicia no APH. E eu trouxe exemplo de 2 situações de choque hemorrágico. E vamos começar fazendo, então, uma definição do que é choque. O choque é o estado de alteração na função celular de metabolismo aeróbico para anaeróbico, devido à hipoperfusão das células teciduais, que é resultado de oferta de oxigênio inadequada em nível celular, que satisfaça as necessidades metabólicas do organismo. Ou seja, o estado de choque, ele vem quando a oferta de oxigênio para o tecido não é adequada, normalmente causado por hipoperfusão das células teciduais, e passa de um metabolismo aeróbico para um anaeróbico. Isso vai gerar as consequências do choque. Na avaliação e no tratamento pré-hospitalar do paciente com trauma, o objetivo é prevenir ou reverter o metabolismo anaeróbico, evitando morte celular e, por fim, a morte do paciente. Falando um pouco aqui sobre oxigenação celular, eu trouxe esses slides apenas como uma breve revisão. Esse conceito já é conhecido por todos vocês, mas é a partir da quebra do funcionamento dessa cadeia que surgem os danos relacionados ao choque hemorrágico. A gente precisa, então, da ligação, para que ocorra a oxigenação celular, a gente precisa, então, da ligação do oxigênio com as hemácias nos pulmões. A gente precisa, então, de uma oferta de hemácias adequadas aos tecidos, hemácias oxigenadas, e da distribuição do oxigênio das hemácias para as células do tecido. Para isso, a gente precisa de uma via aérea desobstruída, e a ventilação deve ter volume e profundidade adequados. O tratamento pré-hospitalar do choque, ele deve garantir que os componentes fundamentais da oxigenação celular sejam mantidos. Então, é preciso que a gente controle a hemorragia sanguinante nas extremidades, é preciso que a gente mantenha uma ventilação adequada com a via aérea pérvia, a gente também precisa usar oxigênio suplementar, manter o paciente aquecido é muito importante, porque a hipotermia, ela prejudica a oferta tecidual de oxigênio. Também é preciso manter a circulação adequada, para que a gente possa manter uma perfusão tecidual também adequada, e interromper o sangramento para manter o máximo possível de hemácias para o transporte de oxigênio. Toda vez que a gente sangra, a gente perde hemácia e a gente então está piorando esse transporte de oxigênio. E quando a gente fala do trauma, é comum a gente falar da tríade letal, Essa tríade letal ela é formada pela coagulopatia, pela acidose metabólica, que a gente já discutiu um pouco, que ela vem desse metabolismo anaeróbico, e também da hipotermia, Então, a hipotermia, acidose metabólica e coagulopatia vão determinar, esses 3 mecanismos lesivos, eles vão determinar disfunção celular,
morte e edema, né? E vão atingir os principais tecidos que são vitais para o funcionamento do organismo, né? No cérebro, coração, pulmão, rim e fígado, né? Ele vai afetar esses órgãos, esses sistemas, levando aos desfechos do choque hemorrágico. Quais são os tipos de choque que a gente tem no trauma? Todo choque é igual, né? Quais são os mecanismos fisiopatológicos que levam a esses diferentes tipos de choque, né? A gente tem o choque hipovolêmico, que é primariamente de causa hemorrágica no paciente com trauma, que está relacionado à perda de células sanguíneas e de volume sanguíneo, reduzindo a capacidade de transportar oxigênio. É a causa mais comum de choque no trauma. Então, o hipovolêmico é o que a gente mais vai estar diante desses pacientes do trauma, né? Também existe o choque distributivo, choque vasogênico, que está relacionado à anormalidade no tônus vascular. Pode ter várias causas diferentes, incluindo trauma raquimedular e anafilaxia. E o choque cardiogênico está relacionado à interferência, ao prejuízo na ação da bomba do coração. O enfoque da discussão é o choque hipovolêmico de etiologia hemorrágica. Estou falando um pouco do choque hemorrágico, né? Aqui para esses valores, a gente vai usar, em média, assim, um adulto de 70 quilos, né? Que a gente sabe que a quantidade de sangue é de aproximadamente 5 litros, né? Então, nos exemplos, a gente vai considerar isso, 5 litros, como a volemia do paciente, né? O choque hemorrágico, ele pode ser classificado em 4 classes, que vai depender da gravidade e da quantidade da hemorragia, né? Vai depender de quanto sangue esse paciente perdeu. O choque de classe 1, ele ocorre quando há perda de até 15% do volume sanguíneo, então mais ou menos 750 ml. Nesse estágio, existem poucas manifestações clínicas, é possível que a gente encontre uma taquicardia, mas ela vai ser mínima e a pressão arterial vai estar normal. O choque classe 2 já ocorre a perda de 15% a 30% do volume sanguíneo, então entre 750 a 1.500 ml. A maioria dos adultos, então, é capaz de compensar essa perda sanguínea por meio da ativação do sistema nervoso simpático, e dessa forma vai conseguir manter níveis normais de pressão arterial, né? É possível que a gente encontre taquicardia, aumento da frequência respiratória, o estreitamento da pressão de pulso, mas a gente considera isso ainda um choque compensado. Já na classe 3, ocorre perda de 30% a 40% do volume sanguíneo, então entre 1.500 a 200 ml de sangue. A maioria dos pacientes já não consegue mais compensar essa perda de volume, então a gente já encontra hipotensão nesses pacientes, né? Também são achados como taquicardia, com frequência entre 120 e 140, taquipneia, frequência respiratória entre 30 e 40, uma ansiedade grave e confusão mental. Então, vocês podem perceber que esse paciente, à medida que essa classificação vai aumentando, a gravidade vai aumentando. E o choque grau 4, que é uma perda de mais de 40% do volume sanguíneo, né? Mais de 2.000 ml. Então, a gente já vai ter taquicardia, taquipneia, confusão profunda, letargia e redução importante da pressão arterial sistólica, em geral ali na faixa de 60 milímetros de mercúrio, né? A sobrevivência vai depender do imediato controle da hemorragia e da reposição volêmica, incluindo transfusão de hemácias e plasma. E por que essa questão, essa última parte que eu falei da reposição volêmica, incluindo a transfusão sanguínea, né, ela é tão importante? Porque o líquido que é perdido consiste de sangue total, e seus vários componentes, né? A reposição desses componentes, ela não costuma estar disponível no APH, por isso, então, os profissionais eles devem tomar medidas para o controle da perda sanguínea externa. Já que a gente não vai conseguir repor, a gente tem que fazer o maior esforço possível para que a gente não perda tanto sangue, né? E em relação à reposição volêmica, com cristalóides, tem que ser administrada a menor quantidade de volume necessário. O enfoque aqui vai ser o rápido transporte desse paciente para um centro de referência, onde ele possa receber um tratamento adequado para o caso dele. Essa tabela aqui da classificação hemorrágica no trauma, do choque hemorrágico no trauma,
mas para a gente resumir tudo que a gente conversou até agora, né? Então, na classe 1, os parâmetros hemodinâmicos são normais. Na classe 2, a gente observa uma redução da pressão de pulso com uma pressão arterial sistólica normal. Na classe 3, a gente tem uma redução da pressão sistólica, menor que 90. O pulso radial é palpável até 80, então nesses pacientes, classe 3, a gente ainda consegue palpar. Classe 4, a palpação somente de pulsos centrais, né? Femoral dá uma ideia aí de uma pressão arterial sistólica de 70 milímetros de mercúrio, e o pulso carotídeo de até 60 milímetros de mercúrio. Então, passada essa fase da classificação, né, vamos falar um pouco sobre a avaliação primária. Né? A nona edição do PHTLS, que é aquela que foi que eu usei na referência, ela trouxe novidades no mnemônico do atendimento ao trauma. É muito famoso o ABCDE, mas essa nona edição do PHTLS, ela trouxe o X, né? Antes de todos eles. E o que é esse X? O X é referente à hemorragia exsanguinante, ou hemorragia externa grave. Né? Então, o atendimento pré-hospitalar, nas situações de trauma, sofreu essa alteração. Né? Passou a ser dada mais ênfase às grandes hemorragias externas, antes mesmo do controle, da abordagem do controle cervical e da abertura de vias aéreas. Então, só para revisar o que significa cada uma dessas letras do mnemônico, o X é o controle de sangramento externo grave, o A, manejo de via aérea e estabilização de coluna cervical, o B, a respiração, o C, circulação, o D, avaliação de incapacidades, e o E, avaliação de exposições e avaliação do ambiente. Falando um pouco, então, do X, né, que é o enfoque aqui da nossa aula sobre choque hemorrágico. Né? A hemorragia exsanguinante, ela pode matar um paciente mais rapidamente do que a maioria dos outros mecanismos de trauma. Né? Uma lesão arterial, uma artéria significativa, uma artéria mais importante, ela pode levar à morte do paciente em alguns minutos. Né? Esse tipo de sangramento, ele requer controle imediato e deve-se iniciar imediatamente as intervenções apropriadas, como torniquete, curativos compressivos, cobertura do ferimento, né? Aqui a gente pode observar, né? A compressão do ferimento, aplicação de compressas, né? E a aplicação do torniquete, né? Saindo então da avaliação primária para uma avaliação secundária, né? As lesões dos pacientes, elas podem ser graves demais para que uma avaliação secundária adequada possa ser realizada na cena. Então, é importante lembrar que essa avaliação secundária, ela pode ser feita durante o trajeto para o hospital, né? A avaliação dos sinais vitais, frequência respiratória, frequência cardíaca, pressão arterial, é uma das primeiras etapas nessa avaliação secundária. E aqui é importante lembrar que a pressão arterial é um dos sinais menos sensíveis para avaliação do paciente com choque, né? A pressão, ela não começa a diminuir até que o paciente esteja profundamente hipovolêmico, né? Então, é preciso que o paciente já tenha perdido muito sangue para que esse choque fique descompensado e a gente comece a ver uma queda nos níveis de PA. Então, a frequência respiratória, a frequência cardíaca, o tempo de enchimento capilar e o nível de consciência são indicadores mais sensíveis para hipovolemia do que a pressão arterial. Quando a pressão está reduzida, isso indica que o paciente não consegue mais compensar essa hipovolemia e hipoperfusão. Então, o paciente bem mais grave. Como é que a gente vai manejar? Quais são as etapas de manejo do choque? Né? A primeira é o controle de qualquer hemorragia externa grave. Segunda, garantir a oxigenação, adequação de via aérea e de ventilação. Identificar qualquer hemorragia, controle de sangramento externo e reconhecer a probabilidade de hemorragia interna. Transportar o paciente até os cuidados definitivos, para o centro de trauma, ou hospital que possa fazer esse atendimento, né, que o paciente precisa. E também a administração de líquidos ou sangue, quando isso for apropriado. A gente vai falar um pouquinho de cada uma dessas etapas no manejo desses pacientes. O controle da hemorragia, então. Se a hemorragia ela for definida como potencialmente fatal,
o controle dela, então, torna-se prioridade, né? A gente já falou da compressão direta, do curativo compressivo, do torniquete, do uso de agentes hemostáticos, né? A perda sanguínea, ela deve ser interrompida e a pressão arterial deve ser mantida em níveis suficientes para a perfusão de órgãos vitais, ali com a pressão arterial sistólica entre 80 e 90 milímetros de mercúrio. E no APH, a gente vai evitar ao máximo a infusão excessiva de cristalóides, porque ela pode aumentar a hemorragia, né? Tanto por diluição de fatores de coagulação, tanto por destruição de coágulos que já tenham se formado. Então, a gente vai falar um pouco sobre, ali na frente, um pouco sobre essa reposição volêmica no APH. O uso de tourniquets, né? Ele é usado em sangramentos em extremidades, não contidos com curativos compressivos. Quando a gente não consegue fazer essa compressão, a gente está indicado o uso de tourniquet, né? O controle de hemorragia sanguinante de um membro pelo tourniquet é de 80% ou mais, né? Quando bem aplicado, quando bem indicado, né? E eles podem ser usados com segurança por até 120 a 150 minutos. Um estudo que foi realizado por militares na guerra do Iraque e do Afeganistão mostrou uma diferença na sobrevivência quando o torniquete foi aplicado antes do paciente entrar em choque descompensado. Então, essa intervenção, esse torniquete mais precoce, nesses pacientes, 96% sobreviveram, em comparação com a aplicação após a pressão já estar descompensada. Né? Nesses pacientes, 4% somente sobreviveram. Né? Importante assim, se um torniquete ele não interromper completamente a hemorragia, pode ser aplicado um outro torniquete proximalmente a esse primeiro, né? O local ele não deve ser coberto, ele tem que ficar de fácil identificação para que esse torniquete possa ser visto e monitorado, né? E deve ser aplicado de maneira suficientemente apertada para que bloqueie o fluxo arterial e oclua o pulso distal, certo? Então, o próprio guideline europeu, ele traz essa recomendação, né? Um grau 1B de evidência, né? Recomendamos o uso adjunto de torniquete para interromper hemorragias em ferimentos abertos em extremidades no APH. E é preciso tomar cuidado com a possibilidade de hemorragias internas, né? Principalmente por lesões musculoesqueléticas. Né? Essa tabela aqui dá uma noção da perda sanguínea relacionada a algumas das fraturas mais comuns, nos casos de trauma, né? E aqui a gente consegue ver que uma fratura de fêmur ou de pelve, ela pode gerar um sangramento suficiente para causar um quadro de choque. Né? Então, considerando essa possibilidade de lesões musculoesqueléticas, ainda no APH, o guideline europeu de manejo de sangramento, ele recomenda o uso de cintas pélvicas no APH, que deve ser usado para redução do sangramento nas suspeitas de fratura pélvica. Né? E também recomenda que os pacientes com fratura pélvica em choque hemorrágico sejam submetidos a fechamento e estabilização o mais cedo possível. Então, sempre lembrar dessa possibilidade de hemorragia interna, né, que hemorragia decorrente de fratura pélvica é uma hemorragia potencialmente grave, e isso tem que ser estabilizado ainda no APH para melhorar o desfecho desses pacientes. Né? Falando um pouco agora específico da reposição volêmica. O que a gente sabe é que não há benefício na reposição volêmica indiscriminada. Né? Outra coisa que é importante lembrar é que a obtenção do acesso venoso e a reposição volêmica não deve, de forma alguma, retardar o transporte até a unidade hospitalar de referência. Né? Essa tentativa de punção de acesso, reposição volêmica, quando necessário, e na quantidade necessária, ela pode ser feita durante o transporte do paciente para o hospital. E em caso de falência de acesso venoso, o acesso intraósseo também pode ser utilizado, desde que por profissionais treinados. Em relação à reposição volêmica com sangue, tá? Devido à capacidade de transportar oxigênio, o sangue os seus vários hemoderivados continuam sendo a escolha para a reanimação de um paciente com choque hemorrágico grave. Falando disso num cenário ideal, né? Na maioria das vezes, a reposição de sangue é impraticável no APH. A gente tem relatos de algumas experiências no exterior, mas para a nossa realidade ainda não é algo que acontece. Né? Em quadros mais graves, é comum a necessidade de transfusão maciça desses pacientes,
O que é essa transfusão maciça? A substituição de um volume de sangue, né, da volemia do paciente, ou de aproximadamente 10 unidades de concentrado de hemácias em um adulto, dentro de um período de 24 horas, ou quando há necessidade do uso de mais de 3 ou 4 unidades de concentrado de hemácias por hora. Isso seria uma transfusão maciça, mas isso é feito no ambiente intra-hospitalar. A reposição volêmica com soluções cristalóides isotônicas, né? Eles agem como efetivos expansores de volume por um curto período, né? Melhorando a pré-carga e o débito cardíaco. Mas eles não têm a capacidade de transportar O2, né? Eles apenas vão funcionar ali como expandir o volume. Mas o que de fato vai transportar O2 são as hemácias que está sendo perdida pela hemorragia, né? O soro fisiológico é uma alternativa aceitável, mas em grandes quantidades o risco de hipercloremia existe, né? Após 30 a 60 minutos, somente 1/3 a 1/4 desse volume que foi infundido vai permanecer no intravascular, o restante vai estar no espaço intersticial, provocando edema e assim prejudicando as trocas de oxigênio, né? E, se possível, administrar soluções aquecidas para minimizar o risco de hipotermia e aumento da hemorragia. Os estudos têm demonstrado que a infusão de cristalóides pode ter efeitos prejudiciais quando administrados antes do controle cirúrgico da hemorragia, né? E a infusão indiscriminada de cristalóides, ela pode contribuir com o deslocamento de coágulos que já foram formados, diluição de fatores de coagulação, mantendo assim a hemorragia, implicando em piores desfechos ao paciente. A gente sempre fala da coagulopatia, né, induzida pelo trauma, coagulopatia associada ao trauma, e ela pode vir de diversos mecanismos, né? O próprio trauma, ele gera uma cascata inflamatória que pode gerar uma coagulopatia, dificuldade na coagulação. Doenças prévias, medicações, fatores genéticos também influenciam esse quadro de coagulopatia. Devido ao quadro de hemorragia, o próprio choque, ele vai causar a acidose, e isso também vai influenciar na capacidade de coagulação do sangue, além das perdas e consumo de fatores de coagulação, né? E a própria ressuscitação volêmica vai causar uma hemodiluição e também influencia no surgimento da coagulopatia, né? Então, é algo que precisa ser lembrado sempre nesses atendimentos, porque é algo que piora muito o desfecho dos pacientes vítimas de choque hemorrágico no trauma. Aqui eu trouxe alguns exemplos de estudos, né? Estudos clássicos sobre a reposição volêmica de choque no choque hemorrágico, né? Esse estudo publicado no New England em 1994, foi feito com 598 pacientes adultos que foram vítimas de trauma penetrante no tronco, tórax ou abdômen, né, que estavam com um choque, né, pressão arterial sistólica menor que 90 milímetros de mercúrio. Em 289 pacientes, não foi feita uma ressuscitação volêmica, e desses, 70% sobreviveram. Em 309 pacientes, foi feita uma ressuscitação volêmica, e a sobrevida foi de 62%. Tem uma diferença estatística, né, de sobrevida. Esse outro estudo foi feito com 1.216 vítimas de trauma contuso, nessa escala de severidade do trauma aqui, maior que 15, que já indica um trauma mais severo, né? Foi comparado a reposição maior que 500 ml, a reposição menor que 500 ml, né? Foi visto que um risco relativo de 2,5 de mortalidade para pacientes que receberam maior volume, né, mais que 500 ml, e um risco relativo de 2,2 para coagulopatia, né? Então, assim, só trazem essas evidências de que a reposição volêmica no quadro de choque hemorrágico, ela deve ser feita com muita cautela, né? O guideline europeu, né, ele traz esse conceito, né, da hipotensão permissiva, que eles recomendam o uso restrito de reposição volêmica, manter o alvo ali da pressão arterial sistólica entre 80 e 90 milímetros de mercúrio, com a PAM entre 50 e 60 milímetros de mercúrio, até que o sangramento tenha sido interrompido na fase inicial do trauma, sem lesão cerebral. A gente suspeita, o paciente tem um TCE grave, o
paciente que está com a escala de Glasgow menor ou igual a 8, o paciente está rebaixando, é recomendado uma pressão arterial média seja mantida em pelo menos 80 milímetros de mercúrio, né? Então, esse grau de hipotensão permissiva vai depender do tipo de trauma, né? Com pacientes vítimas de TCE, a gente tem que manter a pressão um pouco mais elevada. Então, aqui o guideline europeu a respeito de drogas vasoativas, né? Já que existe essa necessidade de fazer a reposição volêmica uma quantidade menor de líquido, certo? Então, se a restrição volêmica ela não for suficiente para alcançar os alvos de pressão arterial, o guideline europeu ele recomenda a administração de noradrenalina em adição aos fluidos para manter a pressão alvo. E falando a respeito do uso de agentes antifibrinolíticos, né? Esse mesmo guideline, ele recomenda o uso do ácido tranexâmico. Ele recomenda que seja administrado ao paciente com trauma, que está sangrando, ou um risco de hemorragia significativa, o mais rápido possível, dentro de um delta-T de 3 horas após a lesão, com uma dose de ataque de 1 grama, infundindo em 10 minutos, seguido por uma infusão de 1 grama durante 8 horas, né? E eles também frisam a recomendação de que a administração do ácido tranexâmico ela não deve aguardar os resultados de uma avaliação laboratorial. A hemotransfusão, ela é recomendada também que o manejo inicial dos pacientes com hemorragia maciça seja adotada uma das estratégias a seguir, né? A reposição de plasma fresco congelado na proporção de uma bolsa de plasma para 2 bolsas de concentrados de hemácia, conforme a necessidade do paciente. Lembrando que existe essa necessidade de transfundir não somente concentrados de hemácia, mas também os outros componentes ali do sangue. Né? Então, aqui para finalizar, quais são as conclusões dessa nossa discussão? Né? A necessidade de identificar precocemente o choque hemorrágico traumático, identificar a fonte do sangramento, né? A necessidade de parar o sangramento, mas a gente tem que ter a ideia de que o tratamento definitivo só ocorre no centro cirúrgico, né? Administrar o ácido tranexâmico, né? A reposição volêmica se a pressão arterial sistólica é menor que 90 milímetros ou a pressão arterial médica é menor que 80 milímetros de mercúrio, no caso de pacientes com TCE. Restringir a reposição até 1.000 ou 1.500 ml no caso de TCE, né? É possível que seja feito o uso de drogas vasoativas. Essa oitava é muito importante, né? O transporte rápido do paciente para o lugar certo, onde ele possa receber o tratamento adequado. E no ambiente intra-hospitalar, esse protocolo de hemotransfusão maciça, né? Para finalizar essa discussão, essa frase que tem no PHTLS, desse médico Nicholas Sen, era um cirurgião norte-americano, que o destino dos feridos está nas mãos de quem aplica o primeiro curativo. Então é isso, muito obrigado.